Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo são os reais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o time a ser batido, o Palmeiras nunca deixou de ser o time do momento, é o time mais regular, irregular com o sarrafo lá em cima, então o Palmeiras ainda é o adversário a ser batido, é o atual campeão brasileiro. Reais candidatos ao título, para mim, os três que vão brigar mesmo, e que daqui a pouco serão os principais líderes da tabela, são Palmeiras, Atlético e Flamengo. Esses três têm um elenco que faz diferença, o Grêmio não tem esse elenco, o Fluminense não tem esse elenco, o Botafogo não tem esse elenco, está fazendo um início de campeonato extraordinário, mas duvido que mantenha liderança. O Palmeiras é o cara que você tem que estar perto para sonhar com o título brasileiro. Para mim, os três reais candidatos ao título são Palmeiras, Atlético e Flamengo. RMP, Pulgar acertou o meio do Flamengo, e Ayrton Lucas será titular da seleção. RMP destacou as grandes atuações individuais do Flamengo na goleada por 4-1 sobre o Vasco. Algumas atuações individuais espetaculares, o Gerson foi o melhor em campo, o Arrascaeta jogou muito, o Pulgar acertou o meio de campo do Flamengo, que jogador sensacional, e o Ayrton Lucas continua voando, tem tudo para ser o titular da seleção brasileira. RMP, é absurdo ter Pedro e Gabigol e optar por um só. Na opinião de RMP, o Flamengo deveria ter Pedro e Gabigol juntos em campo sempre que possível. Eu acho um absurdo você ter dois jogadores do nível, da categoria, da capacidade de fazer gols como Pedro e Gabigol no elenco e optar a só jogar com um. O Dorival foi o primeiro cara a mostrar que dá claramente para montar um Flamengo bom no coletivo com os dois jogando. O Sampaoli, eu temo que vá acabar em algumas situações preferindo só um. Ele ontem voltou a falar sobre isso na coletiva, disse que vai depender da característica de cada jogo. RMP, Vasco precisa de reforços e treinador, Barbieri não tem condições. RMP analisou que o Vasco precisa de mudanças, do elenco ao treinador, para escapar do quinto rebaixamento. A SAF ontem teve uma prova cabal que ela precisa se coçar, ela precisa trazer reforços para o Vasco e talvez até buscar um treinador no exterior, um português, um argentino, para ajeitar o time, porque o Barbieri me parece completamente sem condições. Além de tudo, ele ainda deu um risinho no final da entrevista, depois de uma goleada daquela. A SAF tende a prestigiar o técnico que contrata, mas a coisa está ficando muito feia. Talvez seja necessário, sim, uma mudança de comando e a contratação de, pelo menos, 3 grandes reforços para não brigar contra o rebaixamento com grande chance de cair. RMP Luísa Oliveira, Barbieri não poderia ter tentado jogar de igual para igual como Fla. Luísa Oliveira disse que o trabalho de Barbieri no Vasco é ruim. O elenco é limitado, mas não é tão ruim a ponto de o time estar nessa situação. Vice-lanterna, o Vasco tem uma vitória e vem de 4 derrotas no Brasileiro, com 20% de aproveitamento. O trabalho do Barbieri é ruim, a estratégia dele foi incompreensível, de achar que poderia jogar de igual com o Flamengo, ele jamais poderia ter tido essa estratégia, que se mostrou muito ineficiente. Luísa Oliveira assista ao All News Sport na íntegra. Copyright de 1996 a 2023 UOL, o melhor conteúdo. Todos